Olá, vamos para mais um Portal 1111. Saindo do casulo, são exatamente 11h11. Vamos começar hoje o nosso trabalho. Acho que vai ser muito interessante porque você tem dificuldades com problemas de pensamento negativo, negatividade. Oi, Eliane, bora trabalhar? Oi, Dri, nosso portal aqui 1111. Sejam bem-vindas, viu, gente? E assim, a gente tem esse padrão, né, de estar sempre naquela de que, caramba, com medo, né, com dúvida, com insegurança. Então, assim, esse portal nasceu para poder ajudar, né, a mais pessoas. Então, se você tem perguntas, tem questionamentos, tem situações que estão te travando aí, então você está no casulo, não consegue sair dele, né, por conta de vários sentimentos que brotam e que estão comandando você. Se você tem vontade de sair desse casulo, né, de transformar, de transmutar, manda inbox sua pergunta, sabe? Manda, oi tia Paulinha, seja bem-vinda. Então manda, porque todo dia a gente está fazendo esse trabalho, às 11h11 aqui no Instagram, tá? Então, para as pessoas, aproveita, gente, quem tá aí, manda para as pessoas que, amigos, né, pessoas que de repente, eu vou fazer isso agora também, que é para a gente poder divulgar, né, o portal, é uma forma de mais pessoas terem acesso, né, de poderem participar também, saberem que isso existe, né, e que a gente pode aí estar agregando valor às pessoas, né. Então manda aí quem, amiga, amigo, alguém que você conhece, que sabe que tem dificuldade com essa questão de padrões de pensamento negativo. Esse vai ser o nosso papo de hoje, tá, gente? Então, eu tô enviando aqui, vai enviando vocês aí também, porque eu acho que vai poder ajudar, tá? Então vamos trabalhar? Vamos começar a trabalhar, gente? Então vamos lá. Seguinte, quero saber aí. Pergunta de hoje. Cadê minha pergunta de hoje? Hã? Fala aí, Raquelzinha, seja bem-vinda. Liane, gente, quem tiver pergunta pode botar também, tá, gente? Pode colocar também quem tiver pergunta. E eu já tinha trocado uma ideia com a Eliane pra gente poder falar sobre esse tema. Mas quem tiver pergunta, pode ir colocando comentário, perguntas específicas. Se eu, é porque geralmente eu faço uma por dia, né? Se você quiser, você pode mandar depois você que está vendo depois, né, na reprise, manda no direct, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. É possível controlar os pensamentos negativos? Pergunta da Eliane. Eliane, eu vou te chamar aí pra gente trocar uma ideia sobre isso. Bora? Tô esperando chegar. Ai, minha amiga. Como é Tudo que você tá? bom? Você tá me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui para eu te ouvir melhor. Fala alguma coisa aí. Bom dia. Ah, delícia, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá bom? O áudio tá legal? Tá Tá ótimo. ótimo. Tá perfeito. Então, bora trabalhar? Vamos Bora. trabalhar juntos, porque eu adoro. Vamos lá. Me fala aí, fala um pouquinho mais sobre essa questão pra gente. É possível controlar os pensamentos negativos? Vamos falar sobre isso, mas eu quero que você discorra-se um pouco mais sobre como é que funciona isso para você, como é que atua isso, como é que você se percebe os momentos que acontece, entende? Então, fala um pouquinho mais sobre essa questão. Eu botei aí uma carinha para ficar melhor, tá? Para a aparência ficar menos feio. Tá linda. Bom, vamos lá. Então, eu vivo com pensamento negativo, né? Você já me acompanha há um tempo, é a minha terapeuta, é a minha Uhum. coach. Cuida de mim, vai fazer um ano, né, Thaís? Em março faz um É, ano. Aliás, março não é, março faz um ano. Bom, março, de repente eu me pego assim com pensamentos negativos, né? Eu já falei isso para você. Parece que tá tudo bem, de repente vem aquela perguntinha: e se acontecer isso? Aí começa a vir uma enxurrada de pensamentos, e aí começa o meu corpo a reagir em função desses pensamentos.
Até então eu não tinha muita ideia de que isso era possível controlar, né? E de que forma realmente a gente podia controlar. Hoje eu sei que existem algumas formas de manter o controle, mas eu percebo que isso é ao longo do dia. Algumas vezes eu nem me dou conta quando eu estou muito ocupada, mas em determinados momentos tem muita negatividade nos meus pensamentos. É um controle. Eu não sei muito bem a origem disso, por que que isso vem. E muitas vezes eu não paro para observar se eu fiz alguma coisa. E essa uma coisa que eu fiz, ela pode ter gerado esse pensamento. Mas quando eu me consigo perceber um pouquinho, eu vejo que está sempre assim. Mas e se isso não der errado? E se, por exemplo, a questão do relacionamento? E se ele der para trás? Né? E se você morrer de Covid? E se você se contaminar com o vírus? E se sua mãe morrer, você vai se sentir culpada? Então, ao longo do meu dia, eu tenho muito pensamento negativo. E aí o que eu te pergunto é, como a gente consegue controlar? É possível controlar realmente esses pensamentos? Ou a gente tem que aprender a viver com eles ad eterno? Tá, vamos lá. Legal aqui, ó, a Raquel falando aqui. Amando Tá esse baixo o assunto. seu Ia som. perguntar sobre. Meu som tá baixo? Tá, Peraí. E agora? não. Deixa eu pegar Mexe? meu fone de ouvido. Peraí, peraí. Tá. Pode ter sido. Entrou uma ligação para você aí, não entrou? Ligou uma colega de trabalho agora. Por É, isso. eu vi. Às vezes acontece quando entra a ligação. Vê se com o fone Melhorou. 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 Melhorou? Ah, ótimo. Então vamos dar sequência. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Então assim, a Raquel estava até lendo o negócio da Raquel, né? Para mim o som tá ótimo, ótimo. Beleza, Raquelzinha. Vivo tentando não escutar os pensamentos. Agora quem entrou foi no meu. Negativos, tento controlar ao máximo. A Raquel falou. Ótimo. Então, vamos começar pelo controlar. Vamos. Desmistificar o controlar. Isso é muito importante. Porque senão a gente cria uma ilusão em algo que não existe. Controlar os pensamentos está mais ligado a quê? A evitar que eles venham ou a saber o que fazer quando eles vêm. No meu Percebe caso, a no meu caso, eu divisão? queria saber o que fazer para não deixar que eles fluam, né? Porque eu percebo que quando eles vêm, se eu não perceber rápido, eu estou totalmente dominada. Aí eu passo o dia muito mal, aquilo me faz mal mentalmente, eu passo o dia triste, e aquilo vai tomando conta de mim de um jeito que quando eu vejo, meu dia foi horrível. Porque eu não consegui Uhum. perceber e eu não consegui, tipo, dominar, né? Seria meio que dominar esses pensamentos, né? Sim. Agora o teu som ficou baixo para mim. Vê se melhorou aí. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Que eu tô te ouvindo super baixinho. Melhorou? Não, tá baixinho. Tô te ouvindo, mas bem baixinho. Mas vamos lá, tudo Tá bem, melhor vamos sem dar fone. seguimento. Sem o fone tá Você tá me melhor? ouvindo bem? Tô, agora tô. Tá, então beleza. Então vamos lá. Vamos desmistificar essa questão do controle? Isso é muito importante que a gente faça. Desmistificar o controle. Como assim, Thaís? Porque olha que interessante que você falou. Ele vem e aí toma conta de mim. Toma conta de mim. E aí eu acabo passando o dia inteiro ruim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente acha que a gente controlar o pensamento é não ter o pensamento negativo, a gente está ferrado, porque isso não existe. Por quê? Porque a gente tem um cérebro, uma estrutura cerebral mesmo, que ela foi programada para a gente ter isso naturalmente. Ter medo, sabe? Ter respostas muito rápidas e sem pensar com as emoções, sistema límbico. Sistema límbico é o nosso cérebro emocional. Ele está em todos os mamíferos. Mamíferos. Ou seja, os animais têm a mesma estrutura e a gente também. E aí, o tempo de resposta disso daí, da gente, aconteceu algo, ou eu fujo ou eu ataco. A gente não trabalhou ainda muito bem a nossa inteligência emocional para lidar com essas questões. Então, os pensamentos, o medo, isso vai vir, porque está formatado no nosso nível de consciência, na nossa estrutura, sabe, humana. Nós estamos evoluindo,
Com certeza, graças a Deus, estamos num processo de evoluir, mas a gente já tem isso naturalmente. Então, o que a gente pode fazer para administrar melhor essa situação? Porque não tem problema ter pensamento negativo. Não é que não tem problema, mas é natural que se tenha. O grande problema é por quanto tempo ele fica dentro de nós. Porque vir, eles vão vir. Faz sentido isso para você, Eliane? Sim. Eles vão vir. O problema é qual recurso que eu tenho para conseguir saber o que fazer quando eles chegam. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas falam assim, eu não sou negativa. Eu não tenho pensamento negativo, eu não tenho pensamento negativo, eu sou otimista, eu sou super positivo. Isso é verdade? É real? Não sei, sou a pessoa, por Porque esses exemplo. pensamentos negativos fazem parte do nosso dia a dia, ou seja, suponhamos assim, eu entendo, então todos têm. A diferença está em como você reage a eles, seria isso? Isso, exatamente. E olha só, o significado que a gente dá, ele é muito individual. Cada pessoa dá um significado diferente. Por exemplo, vou pegar só esse exemplo que você me deu para te dar um outro. Você falou sobre e se eu morrer de Covid? Isso é um pensamento negativo para a Eliane, certo? É. Talvez uma outra pessoa nem pense nisso. Sim. Percebe? Para ela não faz o menor sentido. Não faz, não está no radar dela. Isso não faz parte de um pensamento negativo. E aí, às vezes, a outra pessoa ela tem um recurso melhor para lidar. Por exemplo, medo da morte, que é um medo que assola muitos de nós, o medo da morte. Então, tem pessoas que, para umas, o medo da morte é algo que é um horror. Horror. Já para outras, ela dá um outro significado. E aí, aquele mesmo pensamento negativo não tem o mesmo impacto nas duas pessoas. Uhum. Faz sentido até aí? Sim. Então, não quer dizer que a outra não tenha. Talvez ela dê significados diferentes para os pensamentos negativos. Aquilo não tem o comando da vida dela. Por algum motivo de temperatura ou pressão, por algum motivo de desenvolvimento pessoal ou até mesmo de expansão consciencial, aquilo não abala. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Das duas, uma. Ou a gente pega como inspiração, né? E pergunta quais são os padrões. Se ela souber hackear, se ela fez de propósito. Porque eu fiz de propósito. Eu não nasci assim. Eu fiz de propósito. Eu fui obrigada a fazer quando eu me vi com câncer. Quando eu descobri a doença, eu fui assolada, eu fui engolida por pensamentos negativos. Porque você imagina. São situações que levam, né, o medo, né? Que aí vem o medo que causa Exatamente. a sequência de pensamentos negativos. No meu caso, o medo, eu já percebi que o medo sempre é quem causa essa sequência de pensamentos negativos. O medo de não dar certo uma certa situação, o medo de ficar doente. Você sabe da história do meu pai, né, com a questão do Covid, então depois disso é que eu fiquei do jeito que eu estava. Então tudo está ligado ao medo da perda, né? Eu acho que está Criou uma ligado. âncora. É. Criou uma âncora negativa. A gente estava falando esses dias sobre a questão da ressignificação emocional. Um fato, ele é só um fato. O que gera a âncora negativa ou positiva dentro da gente é o como que a gente enxerga esse fato. Vê se faz sentido. O 11 de setembro, o atentado que houve nos Estados Unidos das Torres Gêmeas. Faz sentido para você que para alguns povos aquilo foi uma coisa terrível que aconteceu? E que supostamente para outros foi uma vitória? Sim. Faz. O fato não mudou. O fato é o mesmo. Só que o significado que foi dado é que dependeu de cada pessoa, cada povo, cada situação. A gente acontece isso na nossa vida toda, inteira. A gente faz isso. A gente vai criando blocos ao longo da nossa vida de acordo com o que a gente enxerga do fato. A gente gera um significado em nós. Ou seja, criou-se uma âncora, né, na Eliane por conta daquela história do pai, da morte do pai, e por que foi? Que foi a questão do Covid.
E aquilo ali foi um significado que potencializou os medos da Eliane. E até então eu não me achava uma pessoa medrosa, né? Eu até falei isso para você. Eu sempre encarava desafios, já passei em meio de tiroteio, já enfrentei várias situações em que eu me sentia mais forte. Mas o engraçado é que essa situação desencadeou uma piora dos pensamentos negativos, que já vinham há algum tempo, não era recente. Mas aquilo dali foi o que desencadeou a piora, né? E aí começa a vir Você teve um pico, Eliane, teve um pico no momento que você estava iniciando o processo de melhoria nesse lado. Sim ou não? Teve um Sim. momento, qual foi os melhores momentos assim que você se percebeu no comando da operação, assim conseguindo dominar Quando eu melhor? consegui. Na verdade, eu consegui depois que eu comecei com você, né? Fazer o tratamento, né? A terapia. Que aí você me muniu de algumas formas para controlar isso. Uma delas está aqui, ó, né? Eu A não gente deixo vai de falar usar. sobre isso. Que É. bom. E Uhum. aí eu consigo. Eu percebo que hoje eu tenho um pouco mais de controle. Eu tenho dado menos importância, né? Então, assim, quando, por exemplo, eu comecei a ouvir mais música, eu não ouvia música, lembra que eu falava para você que eu tinha uma resistência a ouvir música? Então Sim. eu vivia só nos meus pensamentos, remoendo pensamento. Eu dava Uhum. muito ouvidos ao que vinha na minha mente o tempo inteiro. E aquilo é uma tortura, né? Não é tipo uma tortura, é uma tortura mental, né? Porque quando a gente entra nesse processo de ouvir o teu pensamento, aí foi que eu entendi que, na verdade, é tudo mentira, que a mente mente, que a mente da gente cria situações que não são reais, e se a gente realmente acredita, a gente afunda. Aí eu comecei aquele processo de ansiedade, né? Que aí eu consegui, a partir da terapia que eu comecei a iniciar com você, a ter mais controle. Foi quando você entrou na minha vida, né? E eu aprendi algumas técnicas. Mas a música foi essencial, né? A música Então relaxa. eu já observei que quando eu ponho música para ouvir, eu fico tranquila. Aí eu não paro, não dou. A música tá tocando, só que eu cheguei agora à conclusão de que tipo de música faz bem para mim. Que são as músicas americanas, da época em que eu era adolescente, que retornou. Então eu boto numa rádio, por exemplo, a JBFM. Eu passo o dia bem rindo, cantando. Tem dia que eu tô dançando. Aí eu me pego dançando e cantando. Aí eu não percebo os pensamentos. Então a música deu muito certo. São coisas simples, né? Recursos simples que a gente não dá importância. É isso que eu quero entrar agora. Porque você vê, existe comprovadamente esse processo de musicoterapia. Isso é muito real. A música, ela mexe muito com a gente, com as nossas energias. E poucas pessoas usam, né, desse Muita recurso. Eu resistência, agora mesmo, antes de entrar, eu não acordei muito bem hoje, e antes de entrar, eu usei o recurso da música. Tá até aqui no meu laptop, é a música exatamente que eu sei que ela faz comigo. Em frações de. Não deu nem para ouvir ela toda, mas em 2 minutos eu reverti o que eu estava sentindo. Então, os pensamentos negativos eles vão vir. Vão vir. Agora, o que eu faço com eles? Quanto tempo eles duram em mim? O que é nocivo é qual a interpretação que eu faço deles e por quanto tempo eu entrego o microfone na mão deles. Essa do microfone é muito boa. Eu né? tive uma mentora que ela era tiro, porrada e bomba. Excelente. Foram momentos maravilhosos que eu pude aprender com essa mentora. E ela falava para mim o seguinte: você está com pensamentos negativos? Sabe o que acontece? Você está ouvindo, se permitindo ouvir pessoas negativas? Se permitindo, porque tudo começa e termina em nós. Tudo começa e termina em nós. Se estão falando para mim, tudo bem, eu não tenho controle sobre o que o outro fala, eu tenho controle sobre o que eu ouço. Então, você está permitindo, você está colocando o microfone na mão dessa pessoa? Ela falava assim: você está colocando o microfone na mão da pessoa, quem está botando é quem? É você. Então, você tem que tirar. Só que tem uma sacada. Essa pessoa que ela se refere, não necessariamente era uma pessoa de fora. Aí que vem a sacada. Às vezes, não é uma pessoa de fora. Às vezes, essa pessoa habita dentro de nós. Isso aí desconstrói um monte de coisa. Faz sentido? Uhum. Essa pessoa, muitas vezes, habita em nós. Às vezes é doído ouvir isso.
Mas se você toma posse de que, peraí, a fulana chegou, dá um nome para essa criatura, essa parte da Eliane que foi constituída dessa maneira. Que aí vem a próxima pergunta que eu vou te fazer. Como é que era a sua origem? O seu lar, seu padrão familiar? Como é que era teu ninho? Sobre essa Então, questão, sobre esse quesito. eu estava pensando nisso agora, antes de você falar. É ancestralidade, não é isso que a gente fala, né? Hereditariedade e ancestralidade, né? Uhum. A minha família toda é Repetição de padrão. negativa. Então, meu pai, extremamente negativo, sempre foi. A minha avó, a minha mãe, né? Então, assim, já é realmente familiar isso. A minha irmã é assim. Meu filho está repetindo o padrão. E eu estou Lógico. repetindo todo mundo. Porque assim, a gente só foca no negativo. Meu pai era extremamente negativo. Meu pai só via tudo ruim, nada ia dar certo. Ah, isso não dá certo. Não, nem tenta. Não, isso não. E meu pai só via coisa ruim. Então, assim, a minha falecida avó, meu falecido pai, meus tios eram assim. Ou seja, desde que você se entende por gente, Eu escuto muito. você está dentro de um ambiente familiar. Estou com um chifrinho aqui. De um ambiente familiar negativo. É, Sim ou não? sim. Percebe a força e o poder disso? A gente nem Às se dá, vezes a gente quer. É o quê? Fala. a gente não se dá conta, né, de como isso influencia a gente, né, desde criança. Não está no radar. Não está no consciente. Não está no nosso consciente. Está no subconsciente. Só que a gente replica, a gente dá seguimento àquele padrão. Por quê? Porque é o natural daquele ninho. Naquele ninho, isso é completamente natural. É o padrão deles. Se a gente é diferente, a gente se sente mal. É isso mesmo. Faz sentido, Eliana? Faz todo sentido. Parece que a gente está fora, assim, a gente não honrou a ancestralidade. Não, eu não estou honrando a minha família, porque são padrão, eu tenho que fazer igual, não é isso? É isso, mas isso não está no consciente. Não, de forma alguma. A gente nem se percebe fazendo isso. Não se percebe. Mas dá aquela sensação de que se eu fizer diferente, eu sou diferente dos meus. Diferente do ninho. Logo, Tá na questão da aceitação também, né? A gente sente rejeitado. exatamente. Eu quero ser aceito, eu quero fazer parte. Lei do pertencimento, a gente trabalha muito isso na constelação. Lei do pertencimento. O sistema, tudo é um sistema. Tudo o que há é um sistema. O sistema familiar e todo o sistema, vamos trazer para o nosso corpo, nosso organismo. Quando tem um intruso, algo diferente, um vírus, uma bactéria, uma célula em deformidade, qualquer coisa, no nosso organismo, o nosso sistema, nosso organismo inteiro começa a trabalhar para quê? Para abafar. Tanto que existe aquele processo de fagocitose. Lembra disso da escola? Você era boa em ciência? Aí, fagocitose. Então, ele é engolido, aquele ser estranho. Ele é engolido por aquele arsenal de seres daquele sistema. Para quê? Para manter o sistema em ordem. Qual a ordem? O seu padrão. Seu padrão natural. Se a gente for pegar a família e olhar como um sistema, que é a mesma coisa que acontece. Quando tem alguém que é diferente, que quer ser diferente, que quer fazer diferente daquele padrão, é automático que aquele sistema ele tenha um processo de fagocitose daquele ser. É como se ele fosse engolido. Então ele se sente mal de ser diferente. Mal. E aí, como é que a acontece aqui. gente consegue controlar isso? O pensamento também consegue controlar, mesmo sendo algo que é... Peraí que eu parei de te ouvir total. Você tá me ouvindo? Voltei. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Agora tô. Mesmo sendo nesse processo hereditário, né? Honrando a ancestralidade, a gente consegue um processo para bloquear isso também? O pensamento? Sim, vamos lá. Tô te ouvindo muito baixinho, Eliane. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu fechar você e te chamar de novo. Aceita aí pra ver se melhora isso daí. Peraí. Peraí.
Ó, vou te chamar de novo, porque senão eu fico te ouvindo muito baixinho e a gente não consegue conversar. Cadê você, que eu não tô achando aqui? Peraí. Vem, Eliane, de novo. Eu acho que agora vai, hein? Agora vai. Eliane, presta atenção. Aceita aí. Acho que agora vai, gente. Gente, esse assunto de pensamento negativo, eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar, porque eu criei muitos recursos. Muitos que eu posso ajudar vocês dentro da minha mente. Imagina, um ser humano que está com diagnóstico de câncer, a quantidade de pensamento negativo que assola. Eliane, eu tô te chamando, você tá aí? Que assola o pensamento daquele ser. É muito forte o que acontece internamente. Se a gente não tiver comando da nossa mente, do nosso pensamento, aí mesmo que a gente entra num buraco sem fim e piora todo o processo. Porque, gente, o nosso corpo é um resultado da nossa mente. Só isso. Eliane, foi, agora foi. Foi? Fala aí, fala alguma coisa. Voltei! Tá, show de bola. Vamos lá. Então, assim, vamos lá. Vamos começar a desmistificar a questão do pensamento negativo? Vamos começar a tirar os blocos, tirar o peso dele. Porque ele é ele. Se a gente começa a separar, a gente começa a ter mais poder sobre. Porque, como volto e repito, o controle não dá para ser em querer mudar o meu sistema, a minha estrutura, a minha condição como ser humano atual, porque o ser humano está em processo de evolução. E isso vai, com o passar de muitos anos, isso vai melhorar, porque a gente evolui, não tem jeito, a gente vai evoluir. Mas enquanto isso não acontece, a gente tira um pouco o peso. Tá, já entendi que eu sou assim. Então tá no comando, meu comando, eu defini por quanto tempo isso vai ficar em mim. É difícil? Requer esforço no primeiro momento? É a famosa força de vontade. É isso. Requer um esforço de tração? Claro, a gente não está acostumado. A gente não está acostumado. A gente está acostumado a ser comandado por esses pensamentos. Por quê? Porque a maioria de nós não entendeu ainda que nós não somos a nossa mente. Eu sempre repito isso. Nós não somos a nossa mente. Nós somos algo muito maior. Nós não fomos ensinados a perceber. Não fomos ensinados, infelizmente. Mas hoje nós já estamos num processo onde fala-se muito de inteligência emocional, fala-se muito sobre superação, sobre como trabalhar a nossa mente, como entender que nós estamos nesse processo evolutivo e que teremos sim as dificuldades. Agora, que peso que eu dou para essa pedra? Essa é aqui a sacada. Qual é o peso que eu dou? Aí, a gente entra num padrão, Eliane, de se compreender e se aceitar e se acolher e entender o seguinte: eu tenho já poder mental de conseguir elaborar muitas coisas quando vem esse pensamento? Geralmente, não. Quando a gente começa, a gente entra em pânico. Quando ele começa a vir, isso, gente, isso é muito real. O doutor Augusto Cury, que provavelmente a maioria de vocês sabe quem é, né? E o doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, sobre as janelas killer. As janelas killer é quando vem um pensamento negativo e aquilo ali é a chave para sair desbloqueando todas as memórias armazenadas dentro do nosso subconsciente em relação a medo. Uma enxurrada. Exatamente. É uma enxurrada. Parece uma avalanche de pensamento. É uma enxurrada. Aquilo te engole. E você nem se dá conta. Não se dá conta. Quando você vê, já foi. Já está deprimido, em cima da cama, não tem vontade de fazer nada, perde até a fome, não quer tomar um banho,
Tá ali e só quer ficar ali. Não tem vontade de mais nada. Porque foi engolido. Então, por que eu tô falando? Não é, faz sentido, Eliane? Então, Total. o que eu tô falando? Às vezes, a gente, ou das duas, uma, ou a gente se acha muito impotente diante da situação, e aí a gente acha que os nossos pensamentos têm um poder sobre nós, ou a gente simplesmente a gente entra numa assim, ó, eu vou dar conta, porque eu tô sinistra e eu vou conseguir, não vou mais entrar nesse padrão, eu vou, entendeu? A gente entra nesse superpoder e que na verdade, na real, ele ainda não existe. Ele é lá dentro, ele faz parte de nós. Mas como nós não fomos ensinados a ativar ele, quando a gente precisa, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Então, tem aquele período, aquele processo. O processo é: sou completamente incapaz, vítima, diante da minha mente. Ela me manobra mesmo e eu não sei o que fazer. Certo? E aqui eu já entendi que eu vou ter pensamento negativo, sim, porque faz parte da minha estrutura, mas eu já vou começar a ter recursos de botar ele em tempo mínimo dentro de mim. Porque eles vão passar. Entraram, ok, deixa vir e deixa ir. Só que É são o extremos. observar. É o observar. Observar. Só que são os extremos, percebe? Esse meio aqui, ó. Esse percurso daqui, do que eu não consigo fazer nada, eu sou vítima e sou, né? E aí eu paraliso, não consigo conquistar nada, não crio um movimento, eu me sinto paralisada pelos meus medos, para chegar aqui onde eu consigo criar recursos e habilidades para lidar com isso. E o percurso? Isso aqui, ó, é que a galera para. Todos nós paramos. Por quê? Porque a gente não se dá o tempo para criar as habilidades. A gente não se dá esse tempo. A gente quer pular daqui para cá. Aí é fantástico o mundo de Bob. Tem que ter o processo. Eu sempre falo isso sobre essa questão do casulo e a borboleta. Às vezes a gente quer um milagre. Um milagre. Puf, resolvi. Mas a gente a gente a gente não precisa do milagre, muitas das vezes. A gente precisa do processo. Porque se fosse PUFT, o que ensina é o processo. Logo, se tiver o PUFT, eu não aprendo o que eu preciso aprender. E está no processo as habilidades e recursos que eu preciso. Então, o que é o do casulo à borboleta? É um processo de transmutação. Agora, é através da confiança, da alegria e da ação focada. É muito difícil fazer isso sem esses 3 pilares. 3 pilares. Foram os 3 pilares que eu usei no processo mais difícil de transmutação que eu passei na vida. Como da águia, que arranca tudo, sabe? A águia faz isso nos processos dela. E foi assim que eu me senti. Caí cabelo, cílios, sobrancelha. Por quê? Porque eu estava no processo de transmutação. Eu precisava acessar habilidades e recursos dentro de mim. E eu precisei do processo. Thaís, tem como a gente fazer isso sem tanta dor? Tem. Tem como. O problema é que nós não acreditamos nisso. É verdade. Eu não acreditava nisso. Eliane, eu não acreditava nisso. Hoje eu comecei a mudar a minha mente e compreender isso. Que nós fomos constituídos a acreditar que a dor é o único processo capaz de nos levar ao sonho. Tanto que tem frases montadas em relação a isso. Tem até um ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é o que a gente sempre ouviu? Exatamente. Ué, aquela frase que tem no pain, no gain, acho que é isso, não sei nem falar direito, mas sem dor, sem ganho. Toda a nossa estrutura foi formatada para acreditar que tudo pra gente tem que ser através da dor.
E desconfigurar, desconstruir isso, dá trabalho. Então, assim, é possível, Thaís, ser através do amor, não ser através da dor? É possível. O problema é que Agora a deixa eu te gente não perguntar uma sabe coisa. disso. A gente Deixa eu te não perguntar sabe uma fazer coisa. isso. Fala de novo, que eu tô te ouvindo muito baixinho. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. As crenças limitantes, elas também têm ligação com o pensamento negativo? Uma coisa Porque puxa a outra, né? Uhum. né? Inclusive, pensamentos negativos podem ser as próprias crenças limitantes. Entendi. Tá assim, ó, muito entrelaçado. As coisas se entrelaçam. Então, assim, concluindo essa questão dor e amor, e aprender sem dor, níveis de consciência. Nós não temos ainda o nível de consciência de acreditar nisso e fazer através disso. Poucos de nós já começamos a despertar em relação a isso. E que bom que começamos esse processo de acreditar. Porque começa pelo acreditar. É pelo acreditar que isso é possível. Então eu estou colocando uma sementinha aqui. Porque eu recebi essa sementinha, fez sentido para mim e eu estou repassando. Então vai chegar uma hora que sim, nós vamos conseguir aprender pelo amor. Por enquanto a gente acredita que tem que ser pelo difícil, pelo massacre, pela dor, né? E tá tudo bem. E pegando esse link, tá, tudo bem, eu acredito nisso e também não sei como é que faz diferente. Então vamos fazer assim mesmo. O negócio é fazer, né? O negócio é fazer, é ir para ação. Bora para action. Então como é que eu lido com isso? Pensamento negativo. Primeira pergunta, eu realmente desejo fazer diferente? Ou está gostoso onde eu estou? Isso é muito importante ter clareza. Sabe por quê? Porque às vezes, Eliane, nós temos condutas na vida e que a gente acha que é ruim. Mas a gente prefere estar ali do que ter que fazer diferente do ninho. É a zona de conforto, né? Zona de conforto e fidelidade cega. Em constelações familiares isso é explicado. Fidelidade cega. Por isso que no momento de constelação, a gente bota uma lupa na mão da pessoa que está sendo constelada para que ela possa abrir o mapa, ela enxergar onde ela está sendo fiel àquele clã. Que amor cego é esse que ela está duplicando? Ela prefere repetir aquele padrão que dói do que desfazer o padrão, mas ser diferente do clã. Isso gera uma dor interna enorme. Porque o sentimento é de exclusão. Se eu fizer diferente, eu sou diferente, eu vou ser excluída. E a dor de ser excluída de um clã, de um ninho, é muito grande. Só que essa manobra, isso tudo acontece no nosso inconsciente. Por isso que vem aquele sentimento, aquela coisa que você não sabe explicar. Eu só tô em pânico, eu só tô fazendo. Entendeu? Mas não é. É porque, poxa, eu até gostaria de não ser assim. Mas lá dentro tá assim. Eu vim disso. Toda a minha família é assim. Se eu não for assim, eu vou ser diferente, eu vou ser excluída. Aí tá se achando. Não tá se achando, hein? Agora você tá fazendo esses cursos, fazendo essas coisas. Tá me entendendo? Faz É sentido? bem assim. É. E aí dói demais. Dói demais esse processo. Só que aí, tá, Thaís, e agora? Eu tô ferrada? Não tem como resolver a situação? Bom, vamos lá. Primeira coisa, pensamentos negativos. Saber aonde eu estou. Ainda não consigo dominar na hora que chega e saber os recursos que eu tenho. Por que eu vou explicar isso de uma forma lúdica, que é para poder mais gente entender de forma rápida. Há muitos anos atrás, tinha uma empresa que ela teve um acidente muito grave com um dos seus operários. Muito grave. O cara, por conta de um detalhe, ele explodiu, ele pegou fogo. Só que ele não morreu. Ele não morreu. E aí, ele foi ser atendido em primeiros socorros, mas a equipe não estava preparada para atender um caso daquele. Percebe?
E aí ele acabou vindo a óbito. Depois daquilo ali, começaram a especular, como é que se diz? Fazer uma análise do que realmente tinha acontecido. Porque foi muito sério o processo. E aí fizeram uma análise. O que eles chegaram no resultado dessa análise? Que o ato de fazer um checklist antes, se um checklist fosse instalado, aquilo não teria acontecido. Primeira conclusão. Segunda conclusão, um protocolo para que se acontecesse. As pessoas que estavam ali para atender não tinham protocolo para aquela situação. Por quê? Era uma situação que era fora parte, era extraordinária. Então, eles não tinham protocolo. Porque se tivesse, tinha salvado a pessoa. Aí, o que essa empresa fez? Instalou um checklist de entrada para toda vez que os operários chegassem, cada um tinha uma responsabilidade de ir no checklist e verificar. Só isso. Medida preventiva. E quem era responsável pela questão de primeiros socorros já tinha um protocolo pronto na parede, para que se acontecesse algo semelhante, o que tinha que se fazer era isso, isso e isso, um passo a passo. Aí eu pergunto para você, você tem um checklist e um protocolo para quando vem a bomba? Fez sentido essa história? É muito interessante isso, né? Porque a gente não valoriza os processos, né? Um processo, a gente não valoriza, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente quer milagre. Eliane, a gente quer milagre. A gente quer o facinho, a gente quer, sabe, aquela coisa de que rápido, sem eu precisar aprender. Eu só quero a coisa, não quero aprender como é que faz o negócio. Dane-se. A gente é desse tipo. Eu sei, porque eu sou. Eu tô trabalhando em mim e já comecei lá atrás. Ó, fala. A gente sempre tem um automático. A gente não se percebe, não é isso? Não se percebe. Protocolo é para as coisas da vida, né? Coisas materiais, trabalho, né? E agora, para o pessoal mental, né? Para cuidar de si, não existe protocolo. Exatamente. Então, vamos destrinchar sobre essa questão de checklist e protocolo? Sim. Porque eu tenho certeza que para mais pessoas isso vai fazer sentido. Com certeza. Pensa comigo. Checklist. Tá aí, mas como assim? Como é que eu vou fazer um checklist e protocolo para quando vem o pensamento? Simples. Checklist é o que eu alimento a minha mente logo quando eu acordo. O que eu instalo nela. Uhum. De que forma que eu mantenho ela rodando um software positivo. Como que eu alimento aquilo ali. Checklist da manhã. O que eu faço? Eu medito. Eu silencio. Eu agradeço. Eu vejo um vídeo. Leio um livro. Algo que me potencialize como ser humano. Eu não sei qual que vai ser o seu checklist. Ou já acordar agradecendo, né? Uma oração, um agradecimento pelo dia, agradecer por que respira, agradecer pela casa, pela cama, pela comida, né? Percebe? Por quê? É igual, nossa cabeça é igual dois cachorros. Dois cachorrinhos. Um muito ruim e um muito bom. Uhum. Qual dos dois que vence quando eles estão em embate? O que você alimentou. O que você alimentou é o mais forte. Faz sentido? Então a gente acaba criando uma falsa expectativa de que a gente vai, não vou fazer nada, não vou alimentar em nada, não vou fazer meu checklist. Quando chegar a bomba, eu vou dar conta. Cara, vai explodir. Vai explodir. Você entendeu? Aí vem o quê? O protocolo. Esse é o checklist. Crie cada um o seu. O que faz sentido para você? De que forma que tua mente se potencializa? Positivamente. Porque quanto mais se alimentar esse lado, todos nós temos, os dois lados. Quanto mais se alimentar esse,
mais ele vai ficar fortinho para ir abafando o outro. Falando de uma forma bem simples para poder haver entendimento. Agora, e o protocolo? O protocolo para que se der a cagada, se der a explosão. Explodiu, puf, tá pegando fogo. O que eu vou fazer? O que eu quero dizer com isso? Veio o pensamento negativo. Não dá brecha para vir os próximos, para abrir as janelas killer. Janela killer é como se fosse um monte de chave ao mesmo tempo, abrindo vários. A gente volta no passado, é no automático, gente. E pensa, e vai no futuro nas piores tragédias que a gente pode imaginar e vira uma reação em cadeia. Eliane, faz sentido? Total. É assim ou não que acontece dentro da sua cabeça? Exatamente assim. Quando você vê, você já está mergulhado na tragédia. Isso. Já Então vamos ter um protocolo? Sim. Thaís, qual seria o protocolo? Tem vários. Tem vários protocolos. Ele é o que eu mais gosto, foi o que eu usei quando eu me vi com câncer e eu podia morrer. Sabe qual? Você sabe já. Porque eu já fiz isso. Mas para as pessoas que estão aqui, tenho certeza que vai ser útil. Certeza. Se você quiser radicalizar para conseguir realmente ter um protocolo para os teus pensamentos negativos. Porque não se iluda que eles vão chegar. Eles vão chegar. Chegou! E nem pede permissão, né, Thaís? É o E quê? nem pede permissão. Não pede, ele te invade. É loucura, é um abuso mental, entendeu? Então assim, ó, mostra aí, Eliane, eu nem uso, nem tô usando, nem uso o meu mais. Elástico de dinheiro. Isso é um recurso maravilhoso. Maravilhoso. E é um protocolo. Se eu ainda não tenho capacidade, habilidade, recursos para lidar com esses pensamentos que vão me invadir naturalmente, porque a mídia me explora e me expode isso o tempo inteiro. No meu telefone tem essas sugestões o tempo inteiro. Pessoal mandando no WhatsApp vídeo de tragédia, notícia de tragédia, o tempo inteiro. Então, eles vão vir. Agora, a escolha de clicar é sua, primeira coisa. Segunda coisa, a escolha de deixar ele habitar na mente também é sua. Todas as escolhas são nossas. Então, o elástico, o que ele faz? Veio aquela bomba. Puxou. Mas é para puxar? Sem pena, gente. Tem gente que falou que tava com pena de puxar, tava puxando um pouco. Chega e puxa mesmo. Por quê? Porque você não tem noção. Dói pra caramba. Ai, tá ficando marcado aqui. Sua mente deve estar cheia de mina e explodida, cheia de buraco. A sua, que eu digo, não é da Eliane, não. É das pessoas que, todos nós, que nos entregamos a esses pensamentos. Então, protocolo. Primeiro, tenha um elástico. Raquelzinha, depois se você quiser, você bota de novo, repete o vídeo que eu vou deixar gravado. Mas vamos lá. Então, tenha um elástico. Isso é muito, muito poderoso. Por quê, Thaís? Porque automaticamente a gente vai linkar pensamento negativo, dói. Logo, com o tempo, a mente começa a automaticamente excluir. Ela fica treinada. Por quê? Porque nós fomos programados para não sem querer sentir nada que é desconfortável. A gente não quer sentir nada, então a gente foi programadinho para isso. Então vamos usar esse recurso de forma positiva. Não de forma negativa, que é quando a gente quer criar um projeto, a gente quer, sabe, fazer algo maior, ser uma pessoa maior. Maior que eu digo, gente, em realização pessoal. Só que aí vem o que? A mente foi programada para não sentir dor e nem desconforto. Aí o que eu faço? Deixa do jeito que tá mesmo, que vai dar muito trabalho fazer isso. Mas se não der certo, isso não acontecer, isso e aquilo. Percebe? Uhum. Aí a gente usa isso para não evoluir. Então vamos usar essa mente que tem essa habilidade de não querer sentir dor para a gente driblar essa situação. Veio o pensamento negativo, elástico. Vai chegar uma hora, é para sempre, Thaís. Não, você tá vendo que eu nem tô usando, só quando eu preciso. Porque eu já sei desse recurso. Mas eu passei eu acho que eu fiquei com uns 2 meses
na época que eu apliquei para o câncer específico. Por quê? Para criar a habilidade. Toda vez que vinha o medo da morte, o medo disso, o medo daquilo, aquelas loucuras, na hora da dor, começa a dar dor física sem estourar o elástico. Não quero, não, tá bom, peraí. Aí vem, o que eu penso? Qual o pensamento que eu instalo agora? Tenha um pronto, segunda dica do protocolo, gente, tem que seguir aí. Primeiro, elástico, estourei o elástico, beleza, me tirei daquele pensamento negativo. Por quê? A mente vai registrar, pensamento negativo dói. E agora o que eu faço com isso? Coloco o outro no lugar. Um positivo, um inverso. Um que eu queira. Porque na hora do pânico, da explosão, a gente não consegue pensar. Então já tenha esse pensamento pronto. Qual é? É eu no campo? É eu na praia? É eu com bicho? É eu vivendo uma vida extraordinária? Qual é a foto que você tem? Isso é um protocolo, gente. E a terceira dica, tem várias formas de a gente fazer o protocolo, mas eu vou dar só 3, senão faz uma overdose mental e você não faz nenhuma. Então, elástico, depois, pensamento positivo no lugar. Quanto mais você oferecer isso para a sua mente, mais você vai treinar ela. Doeu, coloquei um bom, que me deu o quê? Paz, amor, me deu esperança. Ok, perfeito. Faça isso quantas vezes forem necessárias, que vão ser muitas talvez. E está tudo bem. Por quê? Por que a gente demora para mudar, Thaís? Por causa do nosso nível de resistência. A gente resiste. E tudo que resiste, persiste. Então, o terceiro, que eu vou deixar aqui, e que é igual ao que eu já dei de presente para a Adriana. Dê um nome para essa amiga que chega, a negativa. Chegou. Ah, chegou, né, fulana? Se desmembre dela, porque ela não é você. Ela é parte de você, que foi construída naquele ninho, naquele clã. Ela só tem isso para dar. Porque isso é a realidade dela. E tá tudo bem. Dri, o elástico serve para tudo. Tudo que te causa desconforto, que você queira inverter, converter, você pode usar o elástico. Tá? Depois, se você quiser mais detalhes, você fala comigo. Então, Eliane, faz sentido isso? Aquele serzinho ali, ó, é uma amiga negativa que chegou. Oi, fulana, você chegou, né? Aí você escolhe, vai dar o microfone na mão dela ou não? Uhum. Se você já tem estrutura para chegar para ela e falar, tá, fala aí. Porque de repente são informações boas. Sabe? Das coisas que você precisa realmente colocar no papel. Será que, peraí, esses pontos aqui precisam ser olhados. Eu quero iniciar essa empresa, esse novo negócio, mas esses pontos precisam ser vistos realmente. Você já tem poder pessoal para encarar um ser desse? Ok, tá tudo bem. Conversa com ele, tá bom, pode me falar aí. Fala qual é a sua informação, vai botar o papel. Tá bom, obrigada. Agora eu estou no comando da operação, vamos continuar o processo. Obrigada pelas suas informações. Isso tudo acontece aqui, gente. Parece uma loucura, mas é assim mesmo. Loucura é isso que a gente já vive, desesperados de não conseguir fazer o que a gente quer por conta de medo. Agora, se você não tem essa habilidade, na hora, descarte. Deu lá, você chegou, né? Então tá. Puf! Elástico, dói, coloca um pensamento positivo. Vai chegar uma hora que a habilidade vai vir. Aí você fala, tá, isso dá muito trabalho, né? Dá. Dá trabalho. Mas aí a gente cai numa coisa que eu vou deixar aqui para vocês, porque a gente já tá chegando no nosso horário. E que é o seguinte. Muitos de nós não crescemos. A gente ainda continua criança, batendo o pezinho. Não quero ser assim, não quero acontecer isso, não quero que faça, não quero. Muitos de nós fazemos isso. Eu só quero se for legal. Já viu criança brincando? Obrigada? Criança não brinca obrigada. Ela só brinca se for legal.
Só quero se for legal, se for divertido, se fosse fácil, se for legal. Então, é bom sempre a gente ter essa noção, essa autorresponsabilidade. Peraí. Será que eu tô querendo que seja fácil, gostosinho e natural, que não tenha dificuldade, peso, dedicação, né, disciplina de um adulto, porque eu ainda estou lá na criança? Faz sentido isso? Sim, total sentido. Porque muitas das vezes a gente tem conduta de criança, ao invés de ter de adulto. Todos nós temos, né? Na verdade, todos nós temos. Todos É que a gente não se percebe. A gente não percebe que a Nossa, nossa percebe. criança interior. Não percebe que a nossa criança interior entra em ação. Porque não é comum observar essa criança interior, né? A gente acha que a gente é adulto, ó, tô adulto, tô legal, mas a gente não percebe que a gente já foi criança, essa criança não foi curada, né? E nos momentos mais difíceis do nosso processo, essa criancinha volta. Só que ela volta de outra forma, né? E aí, nessas crises de medo, de ansiedade, de pensamentos negativos, ela está sempre ali à espreita, esperando para te dizer alguma coisa, só que a gente não é treinado para observar essa criança se manifestando. Exatamente. Você percebe que você já discursa de uma forma de que você já tem uma noção por conta dos processos terapêuticos que você passou. Então você já consegue se desmembrar de se observar de fora. Porém, precisa manutenção. Num processo terapêutico, a gente faz isso. O terapeuta te pega e te bota para se olhar. Ok, olhei. Já entendi. Caraca, agora tudo fez sentido. Agora tá encaixando tudo. Mas precisa do processo de metamorfose, transmutação, disciplina, dedicação, confiança no processo. Para sair do casulo, já entendi que eu sou uma lagartinha, mas eu quero ser uma borboleta. Já entendi, porque tem situações, Helene, que a gente nem entendeu ainda. É isso que você falou. Nem sabe de nada. Então, primeiro ver. E depois se submeter ao processo. Certo? Fez sentido? Certo. Faz. Faz sentido para Tá quem me está aqui, ouvindo? gente? Você tá me Não está me ouvindo? ouvindo? Mexe no seu Seu fone som tá aí. baixinho para mim. Mas não precisa terminar, não. Entrou ligação para você aí? É, entrou. Entendeu? Então, faz sentido, gente. Para quem está aqui, para quem acompanhou até aqui, faz sentido? Raquel botou, nossa, é verdade. Tem mais... O elástico no pulso é o protocolo contra o pensamento negativo chegar. É isso daí, Regina? E funciona muito. Funciona perfeitamente. É um protocolo perfeito. Isso é muito bom. Certo, gente? Verdade, essa criança apenas quer ser amada. É Tudo isso quer ser mesmo, amado, Dri. acolhido E e aceito, protegida né? por nós. Que bom, Dri, que você está gostando das lives. Fico feliz. Amanhã eu vou estar aqui novamente às 11h11. Eliane, contribuiu aí, deu uma clareada. Mais uma Muito. clareada para você Mais. botar para action. Grave essa historinha. Checklist e protocolo. Tenha um checklist e um protocolo. Até que isso se torne natural. Tá, gente? Eu acho que se a live cair, enfim, estamos juntas. Amanhã estaremos aqui de novo, tá? Espero estar com vocês. Quem quiser mandar perguntas ou algum tema para a gente trabalhar junto aqui, pode mandar no direct, ok? Entre lá no grupo do WhatsApp, vai acontecer um workshop incrível para a gente trabalhar isso na prática. Vamos trabalhar juntas isso, tá? Eu vou ainda confirmar o dia e o horário. Então, vai lá no link na bio e tem o grupo do WhatsApp para a gente poder fazer esse trabalho juntas. Esse workshop vai ser gratuito. Tá bom, gente? Porque é a minha contribuição para que a gente possa fazer isso tudo na prática e juntas, tá? Porque juntas somos mais fortes, né? Nós precisamos ir para o nosso próximo nível. Próximo tá nível, exatamente. Então, Eliane, perfeito. É o que? Fala o que você fala. Falei, precisamos ir para o próximo nível, perfeito. Sim, nós vamos fazer isso juntas. Tá bom? Então, gente, eu que agradeço a vocês e um beijo no coração, Eliane. Obrigada pela sua entrega e confiança e sua amizade mais uma vez. Tá bom, minha amiga? Nada. Sempre junto. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada a todos vocês que estavam aqui comigo e que eu possa ter contribuído para vocês. E olha, se tiver dúvida é só mandar. Pode falar, Regina.
Pode falar no particular, quem quiser mandar. Ah, deixa eu deixar um presente para vocês. Quem ainda não fez esse trabalho comigo, eu quero dar de presente, vocês vão ver depois essa live. Quem for as duas primeiras pessoas que me chamarem em inbox, vai fazer uma sessão de entrevista comigo para saber se esses tipos de processos realmente vão ser para o seu caso, do que você quer resolver. Tá bom? Presente meu para vocês. Tá, gente? Então, ó, beijo no coração, tenha um excelente dia, bom trabalho para todos. Tchau, Eliane. Obrigada. Tchau. Nada.